Depois fica de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no último capítulo, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 36 até o final do capítulo 24, até o final do Evangelho segundo Lucas. Lucas 24, do 36 até o 53. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz assim: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado pelo acesso que nós temos à Tua Palavra, pelo privilégio que nos é concedido de ler a Tua Palavra publicamente, de estarmos juntos em Tua casa para ouvir a Tua voz. E o que precisamos nesse momento é entender aquilo que lemos e receber a mensagem que o Espírito Santo quer revelar aos nossos corações. Para isso eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu te peço a unção e o poder do Espírito Santo para que a minha vida usada por Ti sirva para trazer a Tua Palavra aos nossos corações. E todos nós possamos ouvir a Tua voz neste lugar. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o Evangelho segundo Lucas termina desta maneira que nós lemos aqui, falando sobre uma aparição de Jesus aos seus discípulos depois da sua ressurreição. E todos nós que somos cristãos acreditamos, pelo menos eu creio, e acho que você deve crer, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Uma das razões da nossa fé é o fato de que Jesus não apenas morreu, mas também ressuscitou. Isto foi comprovado por muitas testemunhas, isto se tornou conhecido de muitas pessoas, e o cristianismo nasceu a partir deste conhecimento da morte e da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Entretanto, esta lembrança de tudo isso que aconteceu, do que Jesus fez através da sua morte e da sua ressurreição, devem estar ainda vivas no coração de cada um que se diz cristão, porque, como eu disse, isto é, na verdade, um dos alicerces da nossa fé. A base da nossa fé está nestes episódios da morte e da ressurreição de Jesus. Mas
Isso traz também uma implicação. Nós temos falado à igreja a respeito de fé, e eu tenho dito que afirma a Bíblia que o justo viverá pela fé. Então, este fato trouxe para nós a fé, a morte e a ressurreição e os seus efeitos. E agora vivemos baseados nesta fé. Então, a pergunta é, se nós realmente cremos na morte e na ressurreição de Jesus, o que muda na nossa vida a partir do conhecimento destes fatos? Depois do conhecimento da sua morte, da sua ressurreição, e por isso a fé ter sido gerada no nosso coração, o que agora esta fé produz de transformação no nosso viver diário, não é? E isto é importante de se observar, porque hoje iremos participar da ceia daqui a pouco. A ceia é um memorial, Jesus mesmo a instituiu, não foi nenhuma igreja, nenhum pastor que inventou isso, foi Jesus que instituiu. Instituiu com um propósito, com o objetivo de ser lembrado. E isso eu sempre fico atento, irmãos, e perplexo diante dessa ordenança de Jesus, porque ele deseja ser lembrado, porque era muito possível que nós o esquecêssemos. O ser humano esquece com muita facilidade, principalmente o bem recebido, embora algumas pessoas não esqueçam jamais o mal que lhes foi feito, né? Mas o bem a gente esquece com muita facilidade. Então Jesus nos dá a ordem de lembrarmos dele através da ceia. E quando pensamos em ceia, pensamos na sua morte. E quando pensamos na sua morte, lembramos da sua ressurreição, que é o alicerce da fé que todos nós professamos. Então, o que muda na nossa vida a partir deste conhecimento? Os discípulos de Jesus não eram muito diferentes de nós. Nós somos pessoas iguais, somos todos humanos, não é? Com acertos e com falhas. E a Bíblia mostra alguns comportamentos desses discípulos que muitos se assemelham a nós. Então, muitas coisas que estão aqui servem para nós também. E os discípulos, parece que eles também se esqueciam de algumas coisas básicas e fundamentais. Ora, se eles se esqueciam, é claro que nós também podemos esquecer. Então, voltando ao texto, vamos ler o que diz o versículo 36 e 37. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. Olha que coisa interessante. Quem estava aqui pensando que estava vendo um espírito? Quem estava aqui com medo, atemorizado? Os discípulos de Jesus. E por que eles tiveram essa reação? Porque viram Jesus. Que coisa mais estranha. Jesus tinha morrido há pouco tempo. E agora aparece na frente deles. Mas interessante é que antes de morrer, Jesus disse várias vezes para estas mesmas pessoas que estas coisas aconteceriam. E aí, quando elas acontecem, a gente fica com medo, a gente fica surpreso, a gente fica espantado, fica pensando que é um fantasma. Tem coerência nesse tipo de comportamento? Isto aí é, no mínimo, uma amnésia, não é? Generalizada que pegou em todos. Esqueceram o que Jesus disse que faria. Será que essa amnésia também não dá na gente de vez em quando? A gente, às vezes, tem essa amnésia. Veja, Deus diz o que Ele quer, diz o que Ele vai fazer, mostra na palavra, mas na hora que a gente se depara com certas situações na vida, a gente fica surpreso, fica com medo, fica pensando que é o diabo, fica pensando que é um fantasma. Porque a gente sofre dessa mesma amnésia espiritual, não é? Eles esqueceram que Jesus disse, olha, isso vai acontecer, eu vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Ora, então, se eu acredito em Jesus, eu acredito no que Ele diz, amém, irmãos? Eu acredito nas suas palavras, eu acredito nas suas promessas. Se Ele prometeu, vai acontecer. Então, por que quando as promessas se cumprem, eu fico surpreso, ou fico com medo, ou fico pensando outra coisa? Só pode ser uma amnésia espiritual. Então, Jesus, quando aparece e vê
essa reação da parte deles, ele começa a dizer algumas coisas para os discípulos. Mas o que chama a atenção é essa reação, que é muito parecida com a reação de alguns de nós, não é? E aí o que Jesus diz? Olha versículo 38. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Quando Jesus vê a reação, ele faz duas perguntas. Qual a razão desse trimelique todo aí? Qual a razão de vocês estarem perturbados e por que vieram dúvidas ao coração? Lembra, irmão, que a dúvida é o contrário da fé, não é? A fé é a certeza, a dúvida é a incerteza. Jesus questiona. Vem cá, eu não disse a vocês que isso ia acontecer? Eu não prometi que faria desse jeito? Então, por que vocês estão perturbados em me ver? Deveria ser a coisa mais natural do mundo. É uma coisa sobrenatural alguém morrer e ressuscitar, concorda? Mas se foi anunciado, se foi revelado, se foi predito, o sobrenatural se transforma em natural. Eles deveriam receber com naturalidade. E a pergunta de Jesus é esta: por que isso está acontecendo? Ele está confrontando aquelas pessoas. Às vezes Deus tem uns porquês para nós. Nós, muitas vezes, vamos questionar Deus com porquês, não é? Acontece uma coisa errada, você, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aconteceu? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus também tem uns porquês para nós, que muitas vezes não sabemos responder. Qual foi a resposta dos discípulos aqui? Por que eu estou com dúvida? Por que eu estou com medo? Por que eu estou espantado? Por que eu estou achando que é um fantasma? Por que essas coisas estão acontecendo? É a pergunta que Jesus faz para eles. E aí Jesus, logo em seguida, responde a própria pergunta feita. Versículo 39 e versículo 40, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Veja, Jesus então lembra, agora de uma forma bem prática, mostrando o próprio corpo para ser apalpado, tocado, sentido, para que eles percebam o que de fato está acontecendo. E ele está mostrando aos discípulos mãos e pés. Como estavam as mãos e os pés de Jesus? Furados, marcados, né? Marcas que Jesus recebeu. Por causa de quem? Por causa de nós. Jesus, ao confrontar os discípulos, mostra para eles as marcas, mãos e pés, que eu tenho, que eu trago no meu corpo, que é o mesmo, pode ser sentido, tocado, apalpado, não é um espírito, não é um fantasma, até porque isso não existe. Não ouviu amém? Eu estou começando a desconfiar de vocês. Fantasma não existe. Eu não estou sentindo firmeza. Tem espírito aqui. Tem espírito aqui. Não estou sentindo firmeza. Meu irmão, não tem fantasma. O que é fantasma? Espírito de gente morta. A Bíblia diz que é impossível a comunicação de vivos e mortos. Os mortos não estão soltos por aí passeando. Não existe. Demônios estão soltos por aí passeando. Mortos não, estão guardados para o juízo. Tá bom? Alguns com o Senhor, outros longe dele. Mas nenhum morto está vagando por aí, falando, assustando, fantasminha. Não tem fantasma. Não tem espírito solto. Se você acha que está vendo um fantasma, eu te dou uma notícia pior. Você está vendo um demônio. O que é pior? Um fantasma ou um demônio? Você está vendo um demônio. Então não existem fantasmas. Mas por que? Isso é só um parêntese, né? Jesus mostra as marcas para eles. E diz, olha, isso aqui foi por causa de vocês. Podem tocar. É real. Não é fantasia. Não é invenção. A minha morte é real. Mas também a minha ressurreição é real. As marcas estão aqui, não foram apagadas.
não foram cicatrizadas, estão ainda aqui, nas minhas mãos, para que vocês possam ver e sentir. Então veja o que acontece decorrente disso. Versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença de todos. Veja, a ressurreição trouxe um misto de medo, de espanto e até de alegria, como diz o versículo aqui, né? Mas, engraçado que a alegria não traz fé por si só. Eles ficaram alegres em ver Jesus, mas ainda não acreditavam que era ele. Às vezes você pode vir para o culto e ficar alegre no culto, mas não quer dizer que você tem fé em Deus por causa disso. Está entendendo? Você ficou alegre, ficou emocionado, chorou no louvor, as palavras do pastor te fizeram chorar, mas não quer dizer que você é crente em Cristo. Eles ficaram alegres, espantados, foi um misto de sentimentos. Alegria, medo, espanto, tudo junto no mesmo saco. Mas não creram. Aí mesmo assim, Jesus ainda teve que mostrar de forma ainda mais efetiva: tá bom, então tem alguma coisa para comer? Me dá aí que eu vou comer com vocês. Aí deram lá e ele comeu e mostrou para eles: é ele mesmo, está aqui diante de vocês, para convencer aquelas pessoas de que era verdade o que ele havia prometido. É verdade, está aí diante de vocês. Mas também nesse ato de comer com eles, Jesus deu uma mensagem para eles, que também é uma mensagem que fica para nós. Jesus não só ressuscitou, mas ele ressuscitou para estar conosco. Você entende isso? Para participar do nosso cotidiano, que é comer e beber. Todos nós fazemos isso todo dia, é verdade? Comemos, daqui a pouco vamos almoçar. Todos nós temos como cotidiano na nossa vida comer, ter as refeições. E é simbólico que Jesus institui a ceia, que na verdade é uma refeição, não é? Simbolicamente é uma refeição, mostrando o dia a dia, mostrando a intimidade que deve ele ter conosco cotidianamente, em algo simples e natural que a gente faz constantemente. Então a intimidade com Cristo não é uma coisa que a gente faz de vez em quando vem à igreja, mas é algo que participa da nossa vida, porque a gente come todo dia. Come ou não come? Come todo dia. Então, todo dia eu tenho que ter Cristo comigo. Todo dia eu tenho que ter algum relacionamento com Ele. Todo dia, de alguma forma, eu tenho que ouvir a sua voz. É isso que está simbolizado aqui também. E a partir daí, revelada a verdade: olha, estou vivo, estou ressurreto, a morte não me venceu. Começa aqui uma história entre Jesus e os discípulos, que aí serve para a gente basear a nossa vida depois desse conhecimento da sua ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, amém? Todos creem? Ok. Agora ele instituiu a ceia para ser lembrado. Ele quer fazer parte do nosso cotidiano, amém? Então, o que deve mudar na nossa vida a partir desse entendimento da morte e da ressurreição? O que deve mudar na nossa vida a partir do momento que agora cremos e entendemos que de fato é verdade o que ele havia prometido? Há uma consciência sobre os discípulos e que Jesus também quer que esteja presente na nossa vida. O que deve mudar a partir desse momento? Versículo 44. Logo depois diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, acabou o primeiro momento de surpresa, alegria, medo, tudo misturado. Acabou a refeição, Jesus comeu com eles. Pronto, agora vamos para a Bíblia. Pronto, agora vamos para a palavra de Deus. Primeira coisa que tem que mudar na vida daquele que reconhece Jesus, daquele que crê na sua morte, na sua ressurreição,
é que a partir dessa crença e desse entendimento, ele deve ter um relacionamento com a palavra de Deus. Veja, não teve tempo para muita festa. Oh, Jesus está aí, legal, pá, vamos, né? Vamos fazer aqui um festival. Não. Comeu, acabou. Já estão crendo, sou eu, tá bom, agora vamos para a Bíblia. E ele começa a falar para eles tudo que na Bíblia estava escrito a seu respeito. Começa a pregar para eles. Veja, não tem tempo para perder, não é? Não tem tempo para jogar conversa fora como a gente gosta. A gente gosta de jogar conversa fora, gosta ou não gosta? A gente se reúne, fala do futebol, né? Fala disso, fala daquilo outro. Tá? Com Jesus não tinha conversa, não tinha tempo para isso. Pelo menos não nesse momento. Morreu, ressuscitou. Agora é hora de vocês saberem a Bíblia. É hora de vocês entenderem que tudo que aconteceu, que eu disse para vocês, que eu prometi, já estava revelado na Bíblia. Tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim o judeu dividia a Bíblia, lei, profetas e salmos. Então ele está dizendo na Bíblia toda, pelo menos na Bíblia que existia naquele momento, o Antigo Testamento, o Novo estava em formação. Então ele diz, tudo que na Bíblia está escrito a meu respeito, estava anunciado, predito, agora vocês precisam conhecer. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo na sua ressurreição, eu tenho que conhecer as Escrituras. Você é crente? Você crê nisso? Crê em Jesus? Crê nas Escrituras? Então agora você tem que começar a estudar a Bíblia. Você tem que começar. Irmãos, veja, eu percebo isso na vida da gente. Você nasceu sabendo alguma coisa? Não, sabia mamar, né? Você sabia chorar, né? Isso toda criança sabe, chorar e mamar é um dom natural, né? É o que a gente nasceu sabendo. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi manifestando interesses na vida, foi ou não? Você recebe no colégio um ensino básico, você começa no fundamental, depois vai um pouquinho mais, né? Você vai agrupando conhecimento que é te dado numa média geral para todos da mesma forma. Mas na vida, particularmente, você adquire interesses. E eu percebo na vida da gente, eu já tive isso na minha vida, tenho até hoje, todos nós temos, quando você se interessa por alguma coisa. Por exemplo, na minha vida, logo como jovem, eu me interessei por xadrez. O jogo de xadrez, já jogou xadrez? Pronto. Me interessei por xadrez, aí pronto, danou-se tudo. Até um ano de colégio eu perdi por causa do xadrez. Porque eu estudava xadrez 12 horas por dia. É verdade. Estudava xadrez 12 horas por dia. Comprei todos os livros de xadrez que tinham aqui, como não tinha livro bom, que eram todos da União Soviética, da antiga União Soviética, né? Então os livros eram traduzidos para o espanhol. Eu só conseguia comprar na livraria Padrão, lá no centro da cidade, Rua Miguel Couto. Ainda existe essa livraria? Nem sei. Lá vendia livro de xadrez. Russo traduzido para o espanhol. Aprendi a falar espanhol lendo livro em espanhol. Então está lá. Comecei a estudar xadrez 12 horas por dia, jogava xadrez, entrei em campeonato, fui disputar o estadual. Por quê? Gostei de xadrez. Depois eu gostei de fotografia. Aí pronto, comprei tudo que é livro de fotografia, li sobre fotografia, aprendi fotografia, comprei máquina fotográfica. Você não faz a mesma coisa? Quando você gosta de alguma coisa, você não procura conhecer aquilo que você gosta? Ou eu que sou maluco? Pode falar também, sou maluco, não tem problema. Cada louco com a sua loucura, né? Mas talvez em um menor nível, você quando gosta de alguma coisa, você vai estudar aquilo. Você gosta, você vai estudar. Vai ou não vai? Quando você gosta, eu gosto de crochê, aí você compra livro de crochê, vai na banca de jornal, vê crochê, vai não sei o quê. Não é assim? Procura na internet. Quando você gosta de alguma coisa, você vai estudar aquela coisa que você gosta. E aí, amados, o que Jesus está aqui dizendo, na Bíblia está escrito a meu respeito. Se você gosta de mim, você vai procurar conhecer a Bíblia. É simples assim. Mas a gente tem tempo para estudar xadrez 12 horas por dia, mas não tem tempo para estudar a Bíblia. A gente tem tempo para pesquisar sobre crochê, corte e costura, corte de cabelo e o que mais você imaginar, e não tem tempo para conhecer a Bíblia. Porque é muito difícil, né? A Bíblia é muito difícil. Vai ler um livro de xadrez russo escrito em espanhol para você ver o que é difícil.
A Bíblia é difícil? Difícil é você ter vontade de conhecer alguma coisa. Difícil é você prestar para alguma coisa. Esse que é o problema. Não é a Bíblia que é difícil. Entende, irmãos? Jesus está deixando aqui para os discípulos um dever de casa. Olha, sou eu mesmo, pode apalpar, comi com vocês, agora vamos para a Bíblia. Porque agora vocês têm que conhecer isso aqui. Vocês querem falar de mim? Vocês têm que conhecer o que de mim estava escrito nas Escrituras. Vocês querem me pregar para os outros? Você tem que conhecer o que está escrito aqui. Para quem que Jesus está falando? Só para aqueles discípulos que estavam lá reunidos? Eu acho que ele está falando para a gente. Está ou não está? Eu acho que Jesus está falando para a gente. Sou eu e você que hoje temos que conhecer a Bíblia. Temos ou não? Temos, porque queremos falar de Jesus para alguém. Então eu preciso ter pleno conhecimento da sua palavra. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento. Para quê? Compreenderem as Escrituras. Está vendo, pastor? É difícil. É tão difícil que Jesus teve que abrir o conhecimento dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém entenderá a palavra de Deus sem a intervenção do Espírito Santo. Ninguém se converterá sem a intervenção do Espírito Santo. Você acha que você se converteu por quê? Que você analisou as possibilidades e não, o diabo eu não quero, a macumba eu não quero, o cristianismo eu quero. Foi assim que aconteceu? Não, não foi assim. Você, se de fato se converteu, foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, imprimiu no seu coração, compungiu o seu coração para que você cresce. Então não há crente sem Espírito Santo. Não há entendimento da palavra sem a revelação do Espírito Santo. Ninguém entenderá. Eu conheço pessoas que são especialistas na Bíblia, mas não creem nela. Conhecem a Bíblia, muitas coisas dela, mas não creem nela. Você tem exemplos na nossa sociedade. Jô Soares é um cara que conhece a Bíblia, como conhece um monte de coisa, um cara super culto. Mas o Leandro Carnal, aquele filósofo, que eu citei aqui, muito bom, fala coisas muito bonitas, conhece a Bíblia, mas não crê nela. E aí? Sem o Espírito Santo, ninguém vai entender a Bíblia. Então, Jesus também, ao mesmo tempo que dá a ordem para que eles vão para a Bíblia, ele também abre o entendimento para que compreendam a Escritura. Então, se você é cristão, você já tem o Espírito Santo. Amém? Você já tem o que precisa para ler a Bíblia. Agora, se não é, a Bíblia vai ser difícil mesmo para você, né? Se você não é cristão, é como você não sendo muçulmano querer ler o Alcorão. Não dá, né? Não vai funcionar a situação. Então, você tem que realmente ser cristão, ter o Espírito Santo para poder entender as Escrituras. E Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem a Escritura. Entenda que até nesse momento, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Veja, a Bíblia diz que certa vez Jesus entrou no meio deles e soprou sobre eles o Espírito Santo. E aí eles receberam o Espírito Santo. Mas agora Jesus abriu o entendimento para que eles pudessem ler e compreender aquilo que estavam lendo. Então Deus também quer abrir o nosso entendimento. Mas se você se dispuser a ler a Bíblia, a buscar em Deus o conhecimento que você precisa, como eu fazia e faço ainda até hoje com as coisas que me interessam. Quando alguma coisa me interessa, eu vou entender daquilo. Eu gosto de carro, então você me perguntou qualquer coisa de carro, eu te digo. Eu falo, o carro tem que estar, o motor é tanto cilindro, tantos cavalos, tem a suspensão assim, assado. Por quê? Eu vou ler, eu não nasci sabendo isso. Se você gosta de Deus, tem que entender a Bíblia. Simples isso. Difícil? Não, ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasce sabendo nada, ninguém nasce conhecendo a Bíblia. Você quer conhecer, você tem que ler. Agora, se você já antes de ler, já começa, é difícil. Aí você não quer. Então, primeiro você tem que querer, para depois Deus te dar, entende? O entendimento. Mas primeiro você tem que querer. Versículo 46 e 7 diz, e lhes disse, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esse versículo aqui tinha que ser lido por todos os pastores evangélicos.
Sabia disso? Por todos os evangelistas, por todos os missionários, por todos os que se atrevem a pregar a palavra de Deus. Porque Jesus está dizendo o que deve ser pregado. Ou pelo menos deve ser o foco de todas as mensagens e pregações. O que, irmãos? Arrependimento para remissão de pecados. Em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão de pecados. Então a pregação ela pode até ter outros assuntos, mas ela em algum momento tem que confrontar o ser humano. Pregação que não confronta ninguém é água com açúcar, né? Que só serve para acalmar a consciência do pecador que vai para o inferno. Você vai para o inferno, está nervosinho? Toma aqui uma aguinha com açúcar, fica calminho. Aí você entra no inferno bem calminho, bem tranquilo. Mas a aguinha com açúcar resolveu o teu problema. Pregação tem que ser confronto. Pregar o arrependimento. Ninguém quer se arrepender. Porque para se arrepender precisa primeiro reconhecer que está errado. E uma das coisas mais difíceis para a gente é reconhecer que está errado, né? Então a pregação tem que mexer com a gente. A pregação tem que dar as espetadas na gente. Se for só você vai vencer, Deus vai te dar, não sei o que, não sei o que lá, isso é uma aguinha com açúcar para você ir para o inferno sem perceber que está indo. Entende? Em seu nome se pregasse o arrependimento. Se aqui você é um missionário, tem uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Então você precisa, nas suas pregações que você faz às outras pessoas, que você conhece, evangeliza, de alguma maneira, com sabedoria da vinda de Deus, falar do arrependimento. Não adianta dizer, vem para Jesus, que teu marido volta, que teu emprego vem, que o câncer vai embora. Isso aí não salva ninguém. Tá? Você precisa, em algum momento, falar que a pessoa precisa reconhecer que erra e que porque erra está longe de Deus e que precisa de reconciliação, que só através de Jesus ela pode ter com Deus. Se não for esse o conteúdo da pregação, essa pregação não serve para nada. E veja o que Jesus diz no verso 47, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Para quem, irmãos? Para todas as nações. É legal porque essa pregação é universal. Você pode pregar dela em qualquer lugar do planeta. Você pode pregar de salvação, arrependimento e salvação. Pode ou não pode? Agora faz o seguinte, pega aí um pregador desse da prosperidade e manda ele pregar na Etiópia. Manda ele pregar no Afeganistão. Os que Afeganistão e os que Afegã não estão, vão botar ele para fora. Pode acreditar. Cara da prosperidade, não, dê aqui o seu, bote aqui a sua semente. Agora chama um envelope de semente, já viu isso? Olha, quando você trouxer o seu envelope, traz semente, não, por favor, traz dinheiro. Tá bom? Porque não dá para pagar a conta com semente. Você fica ouvindo na televisão, né? Bota uma semente. Quem disse que envelope, que dízimo é semente? Isso é fruto de um doente mental, só pode ser. Ou é louco ou é mal intencionado. Então vai pregar isso lá em Etiópia. Vai lá pregar prosperidade. Não dá que Deus vai te dar, que você vai ganhar, você vai ser patrão, vai ter um carro, uma casa, mulher amada em 3 dias. Vai para lá pregar isso, onde as pessoas não têm nem o que comer. Agora, a salvação você pode pregar lá. Arrependimento, a remissão de pecados em Jesus Cristo, você pode, porque pecado tem em todo lugar. Todo lugar tem pecado. E salvação também tem, porque Jesus está em todo lugar. De braços abertos para salvar. Esperando apenas que alguém pregue, para que ele possa ser crido. Como crerão, se não houver quem pregue. Então essa pregação pode ser feita a todas as nações. Verso 48, ele diz, vós sois testemunhas destas coisas. Eles são testemunhas. Então eles testemunharam o que aconteceu. Saíram dali, começaram a contar para todo mundo. E agora chegou a nós essa mensagem. Hoje nós somos também testemunhas. Testemunhas, não de Jeová, de Jesus. Amém? Você é testemunha de Jesus. Porque você ouviu a verdade. Você creu nela. Você recebeu o poder do Espírito Santo, o entendimento das Escrituras, para agora testemunhar
a respeito do que você sabe. É como disse Jesus lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia e Samaria, até São Cristóvão. Você vai ser testemunha de Jesus. Amém? Testemunha. É o que ele nos chama para ser. Testemunha. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Foi o que eu acabei de citar para você. O revestimento de poder é que vai capacitar o testemunho para ser dado. Sem aquele revestimento, eles não estavam ainda prontos. Receberam o entendimento das Escrituras. Receberam o convencimento da verdade, porque viram Jesus face a face, tocaram nele, comeram com ele. Mas Jesus diz, agora esperem. Posso até dizer que eles receberam o Espírito Santo, porque creram. Porque num episódio parecido, que não sei se é o mesmo, Jesus soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Mas Jesus agora fala de uma segunda experiência, maior e mais profunda, que eles deveriam aguardar em Jerusalém, antes de sair por aí pregando. Ele diz, esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Todo mundo hoje na igreja quer ter poder, já viu, irmão? Está uma coisa de louco esse negócio. Todo mundo quer poder. Tem igreja que tem reunião de busca de poder, tem a noite do poder, tem não sei o que do poder, parece um videogame a igreja, uma coisa maravilhosa. Poder. Street Fighter. É, uma beleza. Todo mundo quer poder. Só que para receber o poder, o que Jesus disse? Tem que esperar. Peraí, esperar não, Jesus. Eu quero agora, eu quero conquistar. Nós somos a geração da conquista. Eu não quero esperar, eu quero conquistar. Só que ele diz, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa espera é que muita gente não consegue. Esperar em Deus faz parte da nossa fé, irmãos. Faz parte da vida cristã, essa perseverança, essa paciência, esse esperar o agir de Deus antes de eu agir. Imagina, eles saem dali, agora já conheço a Bíblia, Jesus já me explicou tudo, já me abriu o entendimento, já toquei nele, agora eu vou pregá-lo para tudo que é lado. Estou pronto. Não, está não. Você vai esperar até o poder vir do alto sobre você. Muitos não esperaram, irmãos. Muitos não esperaram. Muitos saíram fazendo, meteram os pés pelas mãos. Mas o que eu quero, se eu quero poder, eu preciso aprender a esperar. E para terminar aqui, vamos ler versículos 50 e 51. Diz, então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O que Jesus fez no final? Abençoou os seus discípulos. Antes de subir aos céus, ele abençoou. Você quer a bênção de Jesus? Eu estou falando a bênção, não estou falando aquele dinheiro que você está esperando. Por favor, não confunda a bênção com dinheiro. Não confunda a bênção com realização de desejos. Mas você quer ser abençoado. Porque interessante é isso, Jesus vai subindo aos céus, eles vão vendo, e o que Jesus deixa com eles? A palavra e a bênção. Mas nem um carrinho zero, nem um emprego com bom salário, nem uma casa própria. Está indo embora Jesus. E o que ele disse? Deus te abençoe. Espera aí, eu quero mais do que isso. Você quer mais do que isso, irmãos? Tem alguma coisa melhor do que ser abençoado por Deus? Do que ouvir Jesus estendendo as mãos para você e dizendo, Deus te abençoe. Não tem nada melhor do que isso, né? E foi assim que Jesus se despediu, os abençoando. E eu creio que Deus quer nos abençoar. Só que a bênção não é sempre o que você quer, e nem o que você imagina. De repente você já tem a bênção de Deus e fica querendo que Deus ainda te abençoe.
Mas você já tem a bênção. E a gente fica querendo, não, Deus me abençoa, me abençoa. Você já tem. Ele já está te abençoando. E eu digo mais, Ele quer te abençoar. Mas nem sempre o que Ele entende por bênção é o que nós entendemos por bênção. E foi assim que Jesus se despediu. E termina o texto no versículo 52 e 3, dizendo: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam aonde, irmãos? Sempre no templo, louvando a Deus. A consequência final é a nossa obediência a Jesus, que nos faz estar sempre no templo. Veja, irmãos, tem muitos de nós aqui que estão de vez em quando no templo. Mas quando você tem uma experiência com Jesus, você está sempre no templo. Está sempre fazendo o que eles faziam, louvando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Não venha para a igreja buscar alguma coisa. Venha para a igreja dar alguma coisa. Melhor coisa é dar do que receber, princípio bíblico. Venha dar o seu louvor a Deus, dar a sua gratidão a Deus. Não venha ao culto porque te é interessante quando você está querendo ganhar alguma coisa, quando você está buscando alguma coisa. Não venha fazer campanha, porque a gente não faz isso aqui na igreja. Venha para aqui dar alguma coisa, dar o seu louvor, dar a sua vida ao Senhor, dar a sua alegria, o seu reconhecimento de que Ele ressuscitou e de que Ele morreu por você, para que você seja perdoado e salvo por Ele. Mas uma coisa é certa, quem de fato crê nisso, está sempre no templo. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Essas coisas estão intimamente ligadas. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, maior o meu relacionamento com a igreja. Uma coisa não é independente da outra. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor. Por isso eu quero fazer contigo uma oração. Você pode orar junto comigo agora? Põe a mão no seu coração, fala com Deus, fala com o Senhor. Se de alguma maneira o Espírito Santo te incomodou a uma mudança esta manhã, responde positivamente a Deus. Se Deus te incomodou com relação à leitura da palavra, comece a ler a palavra, comece a estudar, comece a entender, comece a ficar bom nisso. Como às vezes você se empenha para ser bom em outras coisas nesse mundo, que você seja bom de Bíblia. Fala com Deus: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu creio na tua ressurreição, eu creio na tua morte, eu creio nos benefícios que eu recebi do Senhor. Eu creio que tu estás vivo, Pai. Por isso eu quero pregar o arrependimento. Eu quero ser revestido de poder. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero estar mais na igreja. Eu não quero estar aqui só de vez em quando. Eu quero estar sempre no templo. Eu quero ser conhecido como alguém que está sempre na igreja, te louvando, te buscando, glorificando o teu nome. Faz isso, ó Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que a ressurreição traga mudança para nós, traga transformação, como trouxe na vida daqueles discípulos, Pai. Eu te peço isso orando e abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.